lobo de crina é um mamífero pertencente à ordem carnívora e família Canidae, sendo o maior canídeo da América do Sul. Apresenta uma coloração avermelhada, longas patas finas e longas orelhas. Possui hábito noturno e é onívoro. O lobo-guará é um animal de hábito solitário, inclusive costuma demarcar seu território por meio de urina, fezes e vocalização. Ele se une à fêmea apenas para a reprodução, que ocorre apenas uma vez ao ano e pode dar origem de 2 a 5 filhotes. No Brasil encontra-se cerca de 90% das populações de lobo-guará. As populações têm sofrido um declínio devido à degradação de seu habitat por atividades antrópicas. Com isso, são essenciais políticas de preservação para esse animal. O lobo-guará tem seu nome na origem tupi, na qual guará significa vermelho, o que remete à sua coloração laranja avermelhada. Esse animal é o maior canídeo da América do Sul, apresentando um corpo esguio medindo entre 95 cm e 115 cm, cabeça e corpo, mais 38 cm a 50 cm de cauda, e pesando entre 20 kg e 30 kg. Apresenta longas e finas patas, sendo as dianteiras e metade das traseiras na cor preta, assim como a sua crina presente no dorso e o focinho. A parte interna de suas longas orelhas, parte da cauda e a região interna do pescoço apresentam-se na cor branca. O lobo-guará é um animal de hábito geralmente noturno, podendo ser observadas variações desse comportamento dependendo da estação do ano. Ele é encontrado com maior frequência em áreas com maior presença de arbustos como campos, evitando locais com dossel mais fechado como áreas florestais, podendo ser encontrados também em áreas agrícolas, desde que haja manchas da vegetação remanescente. Alimentação do lobo-guará. O lobo-guará é um animal onívoro, alimentando-se de frutos como a banana, goiaba e lobeira, sendo esta última o item mais constante em sua dieta, além de pequenos vertebrados como roedores, lagartos e aves. Os itens de sua dieta podem variar de acordo com a localização e a disponibilidade de alimentos. Como se alimenta também de frutos, esses animais acabam auxiliando na dispersão das sementes de algumas dessas plantas. Lobo-guará é um animal solitário, unindo-se a um parceiro apenas em época reprodutiva. Esse animal costuma demarcar seu território pela utilização de urina, fezes e vocalização. Esta última é mais comum na época de acasalamento, sendo observada a troca de vocalizações entre parceiros, o que pode estar relacionado à localização no território. A maturidade sexual ocorre por volta dos 22 meses de vida. Eles se acasalam apenas uma vez ao ano, a gestação tem duração de cerca de 65 dias, podendo originar de 2 a 5 filhotes. Os filhotes nascem pesando entre 250 gramas e 450 gramas e apresentam a coloração preta. É importante destacar que nessa espécie, o macho também participa no cuidado com os filhotes. A expectativa de vida desses animais é de cerca de 15 anos. Cada gestação do lobo-guará pode originar de 2 a 5 filhotes, sendo que eles têm a coloração preta. O termo guará tem origem no tupi-guarani aguará, que quer dizer vermelho. O lobo também é chamado por outros nomes, assim como lobo de crina, lobo vermelho, aguará e aguaraçu. Apesar do nome popular da espécie se referir a lobo, o animal está mais próximo de pequenos canídeos sul-americanos do que propriamente dos lobos. Ainda assim é o maior canídeo do continente, podendo chegar a 115 centímetros de comprimento, cauda de 50 centímetros e 30 quilogramas. O lobo-guará mantém hábitos catemarais, ou seja, agem durante o dia e a noite. Entretanto, preferem sair durante os períodos de transição, no amanhecer, no entardecer e à noite. Além disso, o lobo não costuma ser feroz. Isso porque só ataca quando está caçando ou se sente ameaçando, preferindo ficar distante dos humanos. Diferente das outras espécies conhecidas por viverem em grupos, tem hábitos solitários. Ele costuma viver em áreas abertas, como campos de cerrado ou pampa. As pernas longas servem para caça nesses ambientes, já que posicionam o animal acima do capim alto, pronto para enxergar presas. As atitudes e opiniões dos seres humanos sobre o lobo-guará variam ao longo das populações, indo desde o medo e a tolerância até a aversão. Em algumas regiões do Brasil acredita-se que partes de seu corpo ajudem na cura de bronquite, doenças nos rins, e até picadas de cobras. Também acredita-se que possa trazer boa sorte. Essas partes podem ser dentes, o coração,
orelhas e até mesmo fezes secas. Na Bolívia, acredita-se que montar uma cela feita de couro do lobo-guará protege de má sorte. Apesar dessas superstições, não existe uso em larga escala das partes desse animal. Em sociedades urbanas no Brasil, as pessoas tendem a apresentar simpatia pelo lobo-guará, não vendo nele valores como animal de caça ou praga. Frequentemente consideram ser importante a sua preservação, e apesar dessas sociedades o associarem à força e ferocidade, não o consideram um animal perigoso. Apesar de popular em alguns locais e comum em muitos zoológicos, ele pode passar despercebido. Estudos em zoológicos do Brasil mostraram que até 30% dos entrevistados desconheciam ou não sabiam reconhecer um lobo-guará. Deve-se salientar que muito da visão negativa sobre o lobo-guará como predador de aves domésticas deriva do etnocentrismo europeu, onde frequentemente os camponeses tinham problemas com lobos e raposas. Raramente o lobo-guará causa antipatia nas populações humanas dos locais em que habita. Por isso ele tem sido utilizado como espécie bandeira para a preservação do cerrado brasileiro. Em julho de 2020, o lobo-guará passou a figurar a nota de R$ 200. A nota foi lançada oficialmente em 2 de setembro de 2020, dado que em 2001 o lobo-guará havia sido o terceiro mais votado pelo público para estampar as notas de real, atrás apenas da tartaruga marinha e do mico-leão dourado. Ele também já foi representado na moeda de 100 cruzeiros reais, que circulou no Brasil entre 1993 e 1994. O lobo-guará apresenta uma distribuição por diversos países da América do Sul, como Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Peru e Uruguai. No entanto, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, ele pode estar extinto neste último país. No Brasil pode ser encontrado cerca de 90% de sua população, devido à degradação de seu habitat causada por atividades antrópicas, como a construção de rodovias, expansão agrícola e urbana, e a introdução de espécies domésticas, que acabam levando doenças a esses animais. As populações do lobo-guará têm sofrido declínio. Alguns mitos, sem qualquer fundamentação, também contribuíram para o declínio da população do lobo-guará. Muitos acreditavam que arrancar sua pata traria virilidade ao homem, arrancar seu olho esquerdo atrairia sorte, entre outras crueldades que só causaram prejuízos ao animal. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, o lobo-guará está classificado como quase ameaçado de extinção. Assim, são essenciais ações de conscientização da população, bem como políticas eficazes de conservação dessa espécie. O lobo-guará é uma das espécies que aparece constantemente na lista de vulnerável do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Isso quer dizer, portanto, que ele está ameaçado de extinção. Um dos motivos é o desmatamento das áreas em que a espécie vive e a expansão urbana para essas regiões. Isso faz com que muitas vezes os lobos estejam próximos de comunidades humanas. Nesses cenários, muitos animais chegam até fazendas e começam a caçar galinhas, o que faz com que fazendeiros ordenem que eles sejam caçados, daí o risco de extinção da espécie. Além disso, esses lobos são vítimas constantes de atropelamento. Os acidentes podem acontecer enquanto os animais cruzam estradas para se deslocar ou estão no meio delas tentando se alimentar de carcaças. Segundo o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande, MS, cerca de 70 animais são vítimas de atropelamento anualmente no estado. Infoescola Campo Grande News, toda matéria Brasil Escola. Biologiana é a Wikipédia Segredos do Mundo. Por hoje é só, pessoal, até breve.